O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a nossa liturgia de hoje é um convite muito especial. Nos deixar banhar pela luz da palavra de Deus e entregar nossa vida ao Senhor para sermos santos, porque o nosso Deus também é santo. Como diz o salmista: pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Tendo, portanto, algumas palavras-chave para essa nossa celebração de hoje, como santidade, amor, perfeição. Aí nós vamos observando cada uma das 3 leituras e vamos ver a importância da santidade na nossa vida. A santidade, ela é uma marca para nós cristãos, tanto de ontem como de hoje. A nossa primeira leitura de hoje, um texto do livro do Levítico, que é chamado o terceiro livro de Moisés. Ali nós encontramos as leis, os ensinamentos. Ao longo da caminhada do povo de Deus, para sempre caminhar segundo os seus critérios, o povo foi descobrindo alguma coisa. Porque o pedido de Deus que Ele faz ao povo é justamente este que está na nossa leitura de hoje, e para nós também hoje: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Assim, no decorrer da história, o povo foi organizando as suas leis, as normas, que pudessem ajudá-los portanto, a viver essa santidade.
Uma das coisas essenciais para viver a santidade é eliminar justamente aquilo que é contrário à santidade. O ódio, o mal, a vingança, o rancor. Por isso que Deus diz assim: não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Não procures vingança, nem guardes rancor. Isso é essencial para alcançarmos a santidade, porque só Deus é santo. E nós, como filhos e filhas dele, podemos participar dessa santidade. Mas nós precisamos assemelhar-se ao coração de Deus, ser aquilo que Deus é. E Deus, como diz o nosso salmista, é bondade, é compaixão. Mas o que significa ser santo? É justamente isso. Um comportamento tal que não nos leve a guardar ódio, a rancor. E o texto termina dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o caminho da santidade não é só um olhar para Deus, mas um olhar para o outro. É aquilo que se resume toda a lei: amar a Deus e ao próximo. Aqui está o segredo da santidade. Sermos santos porque o nosso Deus é santo. E é isso que o nosso salmista diz, porque o salmo de hoje é chamado um salmo de agradecimento. É alguém que encontrou em Deus a bondade. E essa pessoa então reconhece a bondade de Deus. Foi alguém que experimentou Deus no sofrimento. E essa pessoa então começa a admirar a bondade de Deus. E aqui o salmista traça para nós o ser de Deus. Como que Deus é? Deus perdoa, Deus cura, Deus salva, Deus ama, Deus se compadece. São atitudes que devem existir dentro de nós também, para que nós possamos assemelhar a Deus, assemelhar ao Pai. Nós precisamos ter as características de Deus em nós. E é isso que Paulo fala na segunda leitura, que nós não podemos deixar que as coisas do mundo direcionem a nossa vida. Quem tem Jesus como fonte de vida, não precisa de outra coisa. Para Paulo, isso é essencial. Por isso que ele pede que nós sejamos o quê? Templos, santuário de Deus. Até então, as pessoas entendiam que Deus morava nos santuários. Deus morava nas igrejas, nos templos. É ali que Deus morava. Mas Paulo fala algo para nós muito importante. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então Paulo diz que Deus mora em nós. Deus habita em cada um de nós. Se nós somos morada de Deus, em nós também mora aquilo que Deus é. Deve habitar em nós o amor, a compaixão, o perdão. Tudo isso deve existir dentro de nós, porque Deus habita em nós. Nós somos santuários de Deus. E aí nós temos o texto do Evangelho, como diz Paulo, diz, né?
que o mal jamais deve dominar o lugar onde Deus habita. Nenhum mal pode estar onde Deus habita, se Deus habita em nós. Portanto, em nós só pode existir e habitar coisas boas, coisas de Deus. O evangelho de hoje começa Jesus dizendo para nós justamente isso: não enfrenteis quem é malvado. Quando Jesus fala isso, ele está tocando no tema da violência. Qual é a atitude fundamental de todo seguidor e seguidora de Jesus? Não devolver o mal com o mal. E Jesus então pede a superação da vingança como a melhor forma de romper o ciclo do mal, da violência. Eu não posso responder o mal com o mal. Por isso que Jesus nos lembra dessa importância. Porque muitas vezes, qual que é a atitude que mora em nós? Aos amigos, a nossa amizade. Ao inimigo, o desprezo. Tudo para quem é nosso amigo. Para o inimigo, o desprezo. E Jesus dá uma resposta a essa questão, que deve ser o amor e a oração. E aí ele vai nos dando alguns exemplos que existiam na lei. Se alguém lhe dá um tapa na face, ofereça também a esquerda. É uma forma de você desarmar o seu agressor. Porque na lei era a antiga lei do talião: olho por olho, dente por dente. Se alguém arrancasse um dente, entre aspas, de uma pessoa, aí também se arrancava um dente dele. Se furasse um olho de uma pessoa, furava um olho. Na verdade, essa lei, ela existia para diminuir a questão da violência, igualar. Porque se uma pessoa cometesse um mal, tipo furasse o olho de alguém, a lei não dizia que ia furar os dois dele, era um. Como se diz, era ali a concordância, né? Mas Jesus vai além disso. Ele disse que nenhum mal deve ser respondido com o mal, que o bem deve ser respondido com o bem. Você desarma a pessoa, é aí. Porque muitas vezes a gente diz assim, criticamos uma pessoa porque ela me fez um mal, né, determinadas coisas. Mas aí eu respondo ela com o mesmo mal. Ué, aí eu estou igualando a ela. Então eu estou sendo igual a ela. Então eu tenho que ser diferente. Se eu critico uma atitude má de uma pessoa, eu tenho que ser diferente dela. Então eu não vou responder a ela do mesmo jeito, mas responder diferente. E o diferente aqui é o bem. Se alguém faz um processo para tomar tua túnica, dê também um manto. A túnica era um principal veste da pessoa. Às vezes a pessoa dava até a própria túnica para penhorar, para um penhor de uma dívida. Então Jesus fala do desapego total de a vingança. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminha 2 com eles. Os soldados romanos às vezes podiam obrigar uma pessoa a prestar um serviço, como carrega uma bagagem, andar uma estrada. Nesse caso, Jesus sugere justamente isso, a superação de uma imposição.
Tudo isso pode parecer impossível para nós. Até soa de maneira irracional. Mas como? Se nós aprendemos na vida justamente isso, que a gente não leva desavooro para casa, bateu, levou. É isso que está enraizado em nós. Então, quando Jesus faz essas propostas, a gente diz, meu Deus, isso é impossível. E ainda mais, ele acrescenta outra coisa, que para nós dói na alma. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que maldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Parece uma coisa impossível. Porque até dentro das nossas casas, das nossas famílias, a gente cria inimizade. Às vezes tem tanto irmão que é inimigo de outro irmão. Ora, se até na família isso existe, fora dela então? Se isso acontece nas famílias, que deveriam amar, fazer-se amar, a gente se pergunta, quem é meu inimigo? Talvez aquela pessoa que tem prazer em me machucar, aquela pessoa que desperta em nós aquele sentimento terrível de mágoa, de desprezo, de rancor, de ira. Somos humanos, sim. Somos imperfeitos, somos pecadores. E para alcançarmos a santidade, a perfeição, Jesus diz que o amor deve prevalecer nas nossas relações. Sabemos que Deus não concorda com os nossos erros, mas Ele nos ama. Aqui é o estágio mais alto do amor. Somos frágeis, sentimos ódio, queremos punição, queremos justiça, temos sede de vingança. No entanto, é necessário dar um passo maior. É a lógica do amor. Porque quanto mais violentos nós formos, mais violência nós vamos gerar. Essa é a grande verdade. Mas por quê? Por que que nós devemos fazer isso? Porque nós precisamos assemelhar a Deus, diz Jesus no Evangelho. Porque Ele diz assim, Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque Deus ama até quem não merece. Deus não escolhe para amar. E aí nós entendemos o dado do perdão. Às vezes alguém nos machuca muito. Aí a gente diz assim, mas fulano fez isso comigo. Perfeito. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Não é que você não tenha razão, você tem. Só que o fato de você ser injustiçado à luz do Evangelho não te dá o direito de guardar ódio e rancor no seu coração. Por quê? Porque uma pessoa, certa vez, não tinha feito nada, não tinha feito um mal na vida, e eles pregaram ele na cruz. E lá do alto da cruz, ele lançou uma palavra de perdão. E é a partir da cruz que nós entendemos o que é isso. Como diz o nosso salmista, Deus não nos trata segundo as nossas faltas. Imagine vocês se Deus nos castigasse segundo
os nossos erros. Ele não faz isso, porque Ele é amor, porque Ele é compaixão. E nós, como filhos e filhas dEle, para alcançarmos ser santo como Ele, nós precisamos também agir da forma do nosso Deus. E aí Jesus diz assim: olha, vocês precisam dar um passo a mais. Porque se você ama aqueles que amam vocês, o que vocês estão fazendo de extraordinário nisso? Não existe coisa melhor do que a gente amar quem ama a gente. Não existe coisa melhor do que você gostar de quem gosta de você. É a coisa mais prazerosa no mundo. Mas Jesus pede algo extraordinário, né? Jesus pergunta: o que vocês fazem de extraordinário? Isso nos leva a pensar que nós cristãos devemos ter atitude extraordinária, comportamento extraordinário, ações extraordinárias. Mas o que é extraordinário? Às vezes a gente acha que extraordinário é fazer grandes coisas, fazer coisas grandiosas. Não. O que é extraordinário? A palavra sugere o seguinte: é extra mais ordinário. Ordinário é aquilo que está na ordem do dia, nas regras, no comportamento, que nós chamamos de normais. Isso é ordinário. Acordar, trabalhar, estudar, casar, comprar, consumir, morrer. Isso é ordinário. É a coisa do dia a dia. Mas extraordinário, portanto, não é fazer coisas enormes, mas realizar coisas mais profundas, com mais sentido, com sabor diferente. Se a gente permanece só no ordinário, a gente faz coisa comum. Eu amo quem me ama, eu gosto quem gosta de mim, isso é comum. Mas Jesus está pedindo que nós sejamos capazes de fazer algo extraordinário. Todos nós fomos chamados a ser santos. O santo não é aquele que faz coisas extraordinárias. Santo é aquela pessoa que faz as coisas ordinárias de forma extraordinária. É você fazer da normalidade da sua vida algo grandioso. O que você faça, faça bem. Faça diferente, faça melhor. Ser uma pessoa normal, mas fazer de tudo de forma extraordinária. Você não precisa ser anormal. Santidade é isso, não é uma pessoa anormal. É ser normal. Mas fazer o normal, bem feito. Fazer bem as coisas com responsabilidade, com amor, com respeito. Amar para ser santo. Jesus nos convida justamente isso, a avançar naquela possibilidade de tornarmos cada vez melhores, cada vez mais irmãos. Porque a bondade, o amor de Deus deve ser expresso na nossa vida, no nosso comportamento. Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse caminho não é fácil, porque nós somos frágeis, mas é um ideal, é uma proposta de vida, para chegarmos ao coração de Deus e viver o coração de Deus. Peçamos, portanto, essa graça da santidade, que nós sejamos bondosos, compassivos, amorosos, à semelhança de Deus, para que nós possamos, assim como Jesus diz, sermos realmente filhos e filhas de Deus e alcançar a santidade.
professemos a nossa fé. Creio em um